Desembargador, a gente tem falado muito aqui sobre as liberdades individuais, de forma geral, mas acho que a gente tem falado pouco sobre outros direitos também, que são o direito à saúde pública e à vida. E isso precisa ser contemplado também quando estados, municípios tomam as suas decisões e as medidas restritivas. Infelizmente, numa pandemia onde a transmissão se dá através do contato entre as pessoas, o Brasil e muitos outros países democráticos do mundo têm tomado a decisão de impor medidas restritivas. E o que o Supremo entendeu no último julgamento, agora já tinha entendido no ano passado, mas reforçou essa visão no julgamento sobre a abertura de cultos e templos religiosos, foi que essas liberdades ficarão subordinadas, sim, ao Estado, né, à coordenação do Estado, temporariamente, enquanto durar a pandemia. Eu acabei de ver um tweet aqui do Boris Johnson, que é o primeiro-ministro do Reino Unido. Ele tirou uma foto num pub. Ele acabou de voltar àquele pub, aquele bar né, dos ingleses, um bar tradicional, e falou que está feliz de estar reencontrando amigos e familiares num pub, finalmente. A gente trabalhou tão duro para chegar até aqui, né? Vamos continuar em frente, lembrando de lavar as mãos, o rosto, e sempre ao ar livre, encontros ao ar livre. Quer dizer, o exemplo do Reino Unido, que eu acho que é um país democrático, ninguém tem dúvida sobre isso, ninguém acha que o Reino Unido vai se tornar autoritário, mas impôs medidas restritivas muito mais duras do que essas que foram adotadas em qualquer estado ou município do Brasil até agora, por um período de 3 meses para conseguir baixar o índice de casos e mortes. Não é a mesma coisa aqui, acho que não está claro que essas medidas, elas não são uma ameaça autoritária daqui para frente, mas elas são medidas necessárias durante a pandemia. Amanda, o que acontece? Eu já vi pessoas abalizadas, né, dizerem que da maneira que está se fazendo, que esse afastamento... Porque, Amanda, como você faz um afastamento desse se os trens estão cheios, os ônibus estão cheios? Eu não consigo entender como você não deixa... Olha só a dicotomia, Amanda. Como você não deixa o sujeito vender 4 cocos porque ele está causando não sei o quê? Mas você vai nas estações de trem, você vai nas estações de metrô, você vai nos ônibus, nos BRTs, você vai e está lá uma quantidade enorme de pessoas que precisam trabalhar, precisam botar dinheiro em casa. Essas pessoas, Amanda, elas precisam trabalhar de dia para comer de noite. O Brasil, diferentemente do exemplo que você deu, é um país pobre, muito pobre. 96% ou 97% da população brasileira, lá como pode me ajudar, ganha até um salário mínimo. Desembargador, hoje essas pessoas dessa maneira. Desembargador, hoje 6 de cada 10 famílias brasileiras não sabem se terão alimentos suficientes amanhã. Essa é a situação, são 117 milhões de pessoas com esse eufemismo, passando por insegurança alimentar, fome. Perdão, só para fazer um adendo, o senhor tem toda a razão, é contraditório mesmo que os transportes públicos continuem lotados, e o senhor tem razão também quando diz que o Brasil é um país pobre em comparação com o Reino Unido, por exemplo, que foi meu exemplo. Por isso mesmo é que o Estado precisa entrar com políticas públicas adequadas para atender a essa população, né? É o mínimo durante essa pandemia. E do outro lado também a gente tem o colapso das UTIs. Se as pessoas circularem livremente, a gente vai chegar a uma situação, como chegamos em Manaus e em outras cidades e estados também, uma situação bárbara de não ter atendimento, não ter kit de intubação, não ter oxigênio para fornecer a essas pessoas, não ter leito, né? Quer dizer, é o básico, o atendimento é o básico ali da saúde pública. Não tenho dúvida. A tragédia planetária, Amanda, a gente não nega isso. É planetária. O Brasil, Amanda, como você sabe, ele cabe, o nosso país cabe na Europa inteira, tirando a Rússia. Eu costumo dar um exemplo de Israel, que é um país evoluído, que já... Israel é considerado um pequeno estado brasileiro do Nordeste, Alagoas. Como é que você vai... Não é possível fazer essa comparação. Lá se fala em euro. Sabe quanto custa um euro? R$7. São países ricos, falando, obviamente, da Inglaterra. Eu não quis dizer que o Israel tem euro. Mas eu quero dizer a vocês que a nossa realidade é outra e tem que ser tratada de maneira diferente.
aceitamos que há uma tragédia planetária. Já morreram pelo menos várias pessoas no mundo inteiro, em cada país, em cada estado. Reconhecemos isso, mas a gente não pode negar que o Brasil, um país tropical, um país pobre, precisa trabalhar, precisa botar efetivamente alimento em casa durante a noite. Pessoas que trabalham de dia para comer à noite. É assim a regra. No Brasil, infelizmente, ainda é assim. Agora são os hospitais. Você falou bem, Amanda. Nós falamos muito aqui há 7 meses atrás, dos chamados hospitais de campanha, Amanda. Cadê os hospitais de campanha, Amanda? Que poderiam estar ajudando agora tanto as UTIs. Caro Lacombe, nós acompanhamos a saúde brasileira, eu acompanho há pelo menos 40 anos. Todo santo mês havia uma mensagem de que as UTIs estavam lotadas, com ou sem pandemia. Eu estou errado? Não estou errado. As UTIs brasileiras sempre tiveram lotadas. É só ver. Agora, cadê os hospitais de campanha que poderiam ajudar nesse momento? Eu posso dizer que alguns estão sendo investigados pela Polícia Federal. Não é razoável. Então, Amanda, a sua preocupação é a minha preocupação. Existem perguntas que custam $1 milhão que talvez a gente não saiba e não possa responder. A única tristeza é que a gente vê, vamos lá, o sistema judicial assoberbado. Infelizmente, os fóruns estão fechados, a grande maioria dos fóruns. Esses locais onde os fóruns estão fechados, os centros, estão abandonados. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, vocês sabem, o centro do Rio está abandonado. No Fórum do Rio de Janeiro passavam entre 30 e 50 mil pessoas, que permitiam, com isso, restaurantes abertos, bancas de revistas, bancos, comércio, está tudo fechado no Rio de Janeiro. Tudo fechado no Rio de Janeiro. Não seria o caso, talvez, da gente voltar para ajudar a economia brasileira? Voltar com todas as garantias, Amanda, todas. Vamos entrar na vara, tem que entrar com a máscara, com álcool gel, com afastamento. Talvez funcionar as varas números pares nos dias pares, as ímpares nos dias ímpares. É só um exemplo, é só uma observação. Eu sei que ser administrativo hoje é muito complicado. Ser gestor no Brasil hoje, no mundo inteiro, eu não queria estar no papel deles. É verdade, eu não queria. Mas a gente precisa ter o meio termo nisso, Amanda. A gente pode falar mais à frente sobre isso. O Rodrigo Constantino, que é economista, sabe muito bem disso. A gente tem uma paralisação econômica enorme, como o senhor mesmo já falou, o desembargador falou, a queda de arrecadação de impostos é enorme. Então, como é que o governo vai entrar para socorrer se não há mais dinheiro? A gente vai imprimir dinheiro? Desembargador, boa tarde, seja bem-vindo à Opinião no Ar. Desembargador, esses países democráticos e desenvolvidos aos quais o senhor se referiu na sua resposta anterior, basicamente todos adotaram medidas restritivas em maior ou menor grau, referendados pelas suas respectivas Supremas Cortes e também pela maior parte da população, sem que isso tivesse soado ou fosse entendido como medida autoritária. O Supremo Tribunal Federal também se debruçou, pelo menos em 2 ocasiões, sobre essa questão e também considerou que essas medidas restritivas adotadas por estados e municípios são legítimas, legais, constitucionais. Como o senhor responde a esses fatos? Muito bem. Amanda, exatamente. O que a gente tem observado é que há uma certa distorção na aplicação dessa regra, dessas leis de menor porte, no meu entender. O que está acontecendo? A gente tem ouvido, eu tenho recebido e temos visto a polícia, Constantino tem falado sobre isso, a polícia entrar na casa das pessoas sem nenhum mandado.
entrar na casa dessas pessoas sem nenhum mandado, porque ali estaria ocorrendo, de alguma forma, uma pseudo-aglomeração ou então um encontro de família. Isso é uma ignomínia. Ninguém pode entrar na nossa casa, a nossa residência, o nosso lar é inviolável. E a lei, como todo mundo me diz, olha, Burratem, não existe direito pleno, direito que não tenha algum senão para o teu público ser mais claro. É lógico que não. Exemplo, para entrar na minha casa sem um mandado, há necessidade absoluta de que nesta casa esteja havendo um crime inafiançável. Não é qualquer crime que esteja acontecendo na minha casa, irregularidade ou qualquer atividade que autorize a polícia a entrar na minha casa, que minha residência é inviolável, e seguir as salas, os quartos, os banheiros, quebrando tudo. Então, respondendo objetivamente, eu sei que existem... o Supremo Tribunal Federal, ao determinar a validade das medidas, não se esclareceu a que ponto e a que nível a medida pode ser exercida. Então, não é esse estado de coisas que está se vivendo, infelizmente, no meu entender, acabou sendo um instrumento de luta política. No meu entender, uma manipulação, obviamente, clara a respeito desses temas. Silvio Navarro. Desembargador, boa tarde. Eu queria seguir aqui no fio e queria a avaliação do senhor sobre determinadas medidas até truculentas por parte, por exemplo, de guardas municipais, né, da GCM, também da Polícia Militar, mas muito menos, retirando pessoas de praças, de praias no litoral em diversos estados. Aqui no estado de São Paulo, isso foi flagrantemente demonstrado nas redes sociais. Se isso é constitucional ou não, e estendo um pouco a minha pergunta para aquilo que pode ser classificado como um ativismo judicial de determinados juízes que chancelam atitudes de prefeitos. Muito bem, muito boa pergunta. A princípio, eu te digo que essa retirada das pessoas, ela tolhe o direito de ir e vir. Direito de ir e vir constitucional. Isso todo mundo sabe. Até minhas filhas, que são muito pequenas, já sabem disso, porque eu falo todo dia disso, porque somos pessoas livres. Se você eventualmente disser para essas pessoas que estão nas ruas usarem a sua máscara, o seu álcool gel, tentar estabelecer um parâmetro porque a doença existe e todo mundo sabe que ela existe, ela já matou muita gente, ela é grave. Essa é uma questão. A outra questão é você criar uma distorção, criar um instrumento. Essa pandemia virou um pandemônio social. Esse pandemônio social é que não é aceitável. Não é possível se tirar pessoas livres da praça pública se elas não estão aglomerando, se elas não estão descumprindo aquela decisão do chamado homem médio. Isso é desarrazoado, é absolutamente desarrazoado, Silvio. Com relação, falou muito bem a respeito eu sei que às vezes está aqui, a internet é terrível, mas a questão dos juízes. Eu acabei apelidando de forma lacônica, até cute, os chamados juízes prefeitos, aqueles juízes que não tiveram nenhum voto e que podem se ter o direito de abrir ou fechar um comércio, uma atividade econômica. Uma coisa é um comércio, outra coisa é atividade econômica. Você não pode fechar uma atividade econômica. A atividade econômica é constitucional. Essa atividade econômica, eu quero deixar claro, é que paga o enfermeiro que vai cuidar da gente que está com Covid. É o médico que vai estar na UTI, que vai cuidar da gente que está com Covid. Esse fechamento da atividade diminui a arrecadação do imposto. Eu não vejo ninguém perceber isso. O Estado brasileiro não vive sem os impostos. Nenhum Estado vive
sem o recolhimento dos impostos. Como é que você vai fechar, Constantino? Você vai fechar, Lacombe, toda uma atividade econômica, que essa atividade permaneça cumprindo requisitos na forma do que disse os cientistas e etc. Aliás, falando em cientista, eu vejo que tem muito estudo cientista. Até então eu não sabia que estudo cientista é parecido com jurisprudência. Tem para todos os lados.